Boa noite a todas e todos, estamos em mais um Diálogos RDS e nessa noite a gente troca uma ideia com uma das maiores referências na voz evangélica hoje no nosso Brasil, pastor Ed René Kivitz. Tamo junto. Bem-vindos. E aí, galera? Feliz sábado pra geral, ótima noite. Vamos começar tocando a Dani Araújo aqui pra gente. Vamos colar aí, vamos trocar uma ideia. Como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, galera, coloca aí da onde vocês falam, da onde vocês se encontram nesse momento. E aí, Bruno, boa noite. Fala, Andrei, Pastor Igor, Rosângela, Gui. Fala, Gui, salve, irmão. Olha o cabelo na agulha aí colando. A Rose falou que tá ansiosa. Rose, se você tá ansiosa, imagina eu. A Paty Mascari. E aí, Paty, beleza? Liana, querida. Rede de apoio na veia, hein? É nóis, tamo junto. Tem muita gente colando. Coisa linda. Meu professor Edson. Querido, um beijo. Obrigado por tudo. Obrigado pelo apoio. Obrigado por tudo. Teólogo latino, meu mano. Rafinha, benvenuta, bela. Fala, Kenio. Esperei tua mensagem hoje, hein, mano. E aí, Adelson, beleza, cara? Jequié, Bahia. Ó, vou pedir um favor pra vocês. Nesse momento, senta o dedo no like, manda essa live pra um amigo, pra uma amiga, pra uma pessoa que vocês gostem. E fala assim, ó, vocês têm que assistir essa live, porque vai ser muito especial. A gente vai trocar uma ideia muito bacana sobre cristianismos, no plural mesmo, para a gente realmente refletir um pouco sobre esses dias que nós estamos vivendo, para a gente tentar raciocinar e pensar em alternativas, em comportamentos para os dias atuais e que de alguma forma se utilizam desse nome, que por vezes busca representar Cristo, por vezes busca representar os próprios ideais, os próprios interesses. Eu estou muito feliz porque, particularmente para mim, é um motivo de muita satisfação poder trocar uma ideia com uma pessoa que tem me ajudado tanto através das palavras que diz, através dos discursos que profere e também dos atos, né, que tem. Seja em comunidade, seja como figura de liderança religiosa, e que tem, assim, me alimentado espiritualmente. Poder trocar essa ideia com ele é algo, assim, impagável, é especial. E eu tô nervoso, não vou mentir pra vocês não, tô nervoso. Nossa, deu um soador aqui agora há pouco. Ai, galera, ele já tá online. Olha só, o Manifesto do Reino, meu brother Michel, estudante de teologia, meu irmão que a vida deu. Que bom, irmão, que você tá aqui. Você sabe o quanto a gente já trocou ideia sobre as ideias que o Ed imprime, né, no espaço onde ele discursa, nos espaços, né, onde ele percorre. Então eu tenho, assim, uma alegria muito grande em poder ter esse diálogo hoje. Como vocês sabem, esse é o Diálogos RDS. Para quem está aqui pela primeira vez, se trata de uma série de diálogos que eu estou fazendo, que se chama Religião, Direitos Humanos e Sociedade. É uma extensão do meu mestrado que eu faço aqui na Itália, na Universidade Adventista de Florença. E a ideia nasce do objetivo de democratizar o conhecimento e de colocar ele no chão da vida e não somente
nas prateleiras das bibliotecas, nos ambientes acadêmicos, é a gente conseguir realmente transpassar essa barreira e tornar esses diálogos produtivos e práticos para o nosso dia a dia. E aí eu tive a oportunidade de conversar com pessoas nessa caminhada que tem assim feito um bem danado para minha vida e que espero que de alguma forma esteja fazendo bem também para aqueles que estão por aqui somando com a gente todas as sextas-feiras à noite. Tive a oportunidade, para você que está aqui pela primeira vez, de conversar com a Marina Silva, ex-secretária do Meio Ambiente, ex-candidata à presidência da República, uma mulher inspiradora. Tive a oportunidade de conversar com o padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho maravilhoso com pessoas em situação de rua em São Paulo. Tive a oportunidade de conversar com o professor Kraus, com o teólogo latino, com Tiago Arraes, Leonardo Gonçalves. Conversarei futuramente com algumas pessoas muito especiais, como a Rita Von Hunt, que é uma das pessoas aí para essa geração de maior referência na web. E hoje converso com ele, nosso querido pastor da Igreja Batista Água Branca, Ed René Kivitz. Vamos lá, eu vou fazer o convite para ele também já fez o convite para mim. Essa hora é a parte que mais dá nervoso, porque sabe se vai dar certo, se vai dar. Espero que ele se conecte, que ele fique online. Já estou aqui com um sorrisão esperando. Conectou, Olá, coisa boa. Boa noite, pastor, tudo bem? boa noite, tudo bem? Tudo bom, cara. Satisfação imensa trocar essa ideia Igual, contigo. prazer. Prazer é todo meu. Eu não sei se você se lembra, mandei no seu WhatsApp agora há pouco. Eu tirei uma foto contigo, aquelas de fã de fim de culto, sabe? E, e naquela vez, eu estava visitando pela primeira vez a Igreja Batista de Água Branca e uma pessoa da mesma denominação que eu chegou ali junto e te deu um presente. Era um livro. Normalmente é Ah, uma estratégia muito básica nossa para tentar converter a pessoa. Não sei se você se lembra desse momento, mas você olhou para mim e falou assim: ó, aí, da tua igreja, teu pastor. Quase juntou nós dois e fez a gente sair andando juntos. que bom. O momento ali é sempre de muita descontração, de muito afeto. Eu ganho muitos presentes e abraços aí. Saudade, né, de ganhar um abraço, né, meu filho? Saudade, né, cara? Como é que tá, assim, esse momento? Antes de perguntar especificamente, eu queria saber se você tá bem, se tá tudo bem contigo, se Graças você a Deus. tá com saúde, tá tudo certinho. Sim, graças a Deus, com saúde, em casa tudo bem, a família, todos bem, muito obrigado. Retribua a Imagina. pergunta e a curiosidade, que horas são aí em Florença agora? Aqui, 1h10 da manhã. Uma Ah, e ok. dez da manhã. Tá bom, Ai, olha, três horas de diferença. eu confesso assim para ti que nesses horários normalmente eu já tô no 10º sono, cara, mas Ah, eu não conseguiria dormir sabendo que eu ia poder ter essa oportunidade, junto com esse pessoal que está aqui com a gente, de poder bater esse papo contigo, aprender mais com você. Eu estou muito honrado, queria te agradecer pela generosidade, por obrigado, você ter Alan. sido tão solícito e ter aceitado de pronto. Você foi muito gentil. Muito obrigado de coração. Ah, eu que agradeço. Eu só lamento muito a sua decadência, porque as pessoas que você disse que já fez os diálogos agora comigo, você está ladeira abaixo. Vê se você retoma Nada aí a curva de disso. subida. Ah, que alegria, viu, estar aqui com tanta gente amiga que já passou aí na roda de conversa com você. Um prazer estar dialogando sobre religião, direitos humanos e sociedade, né? Tão relevante, tão importante. Ah, Muito obrigado pelo eu- carinho. imagina, eu que agradeço. Eu não sei se você prefere que eu lhe chame de Ed, de pastor. Não, Você pode ser prefere Ed, alguma... tá ótimo. Pode ser? Sim, Beleza, beleza. Assim a gente fica mais solto, né? sim, Eu, tá. inclusive, quero aproveitar e agradecer aqui publicamente ao Caio Fábio, que foi um querido e eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele. Ele Uhum. fez essa ponte especial aí para que a gente pudesse conversar. Então, eu sou muito grato a ele por poder, de alguma forma, ter me atendido, ter facilitado esse contato entre nós e agora a gente poder tá dialogando juntos. Que Mas, bom. Ed, cara, eu queria começar perguntando para você,
como é que está sendo, de modo especial, essa experiência de fazer igreja diante de um cenário em que você se depara sempre com as cadeiras vazias, né? Em um contraste em que na sua igreja os cultos são, graças a Deus, sempre plenos de pessoas, né? Eu visitei um dia a igreja e vi que não tinham cadeiras vagas, e hoje você fala para uma câmera com todas aquelas cadeiras, imagino eu, vazias. Como tem sido de um modo especial para você que está fazendo igreja há tanto tempo, se deparar com essa situação que, penso eu, deve ter sido a primeira vez? Bastante doloroso, bastante sofrido, por várias questões. Eu diria que a primeira, mais assim, básica, elementar, é afetiva, né? A nossa fé é gregária, a nossa fé é comunitária, e não somente comunitária no sentido de família, mas família que se encontra, que se reúne. A nossa experiência de vida comunitária é de ajuntamento, é de celebração coletiva, é de reunião. A gente reúne muito, né? Crente reúne o tempo inteiro. Verdade. Isso está na nossa constituição de experiência religiosa, que a nossa fé ela é gregária e coletiva e tudo mais. Então, a vida toda a gente vive nas relações. A gente estava brincando aqui, né? Você tirou foto comigo depois do final da celebração, mas é ali que a gente conhece pessoas, é ali que a gente troca o abraço, é ali que a gente tem informação, que eu encontro as pessoas da minha comunidade, é ali que eu fico sabendo de muita coisa na vida das pessoas, é ali que eu oro pelas pessoas que têm um familiar hospitalizado, é ali que eu ganho um livro de presente. Parece que a conexão falhou. Não sei se vocês estão. Me ajudem, por favor, a verificar se a conexão ela falhou ou ela está funcionando aqui, porque para mim caiu. Travou, né? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Travou? Uhum. Tá, mas vocês estão conseguindo me ver? Ok. Vamos lá. Fica aqui comigo, galera, que eu vou convidar ele novamente para gente ver se consegue conectar novamente. Tá bom? Vamos lá. Vou tentar conectar ele de novo aqui. Tomara que dê certo. Ok? Tomara que ele conecte. Oi, Oi, pastor. Deu certo. Tinha dado deu uma certo. queda. Você Caiu, falou né? que a última vez a última frase que eu ouvi é que a comunidade é sempre muito afetuosa, que vocês se relacionam Sim, sempre. eu estava falando sobre isso, né? Que a gente está sempre no encontro, a comunidade pulsa nos encontros, né? Então a gente sente muita falta, eu sinto muita falta desse contato. Então é uma falta afetiva, né? Mas eu também penso, Alan, que eu tenho dito que o encontro da comunidade é um sinal profético. Sabe, você tem um auditório de pessoas, como é o nosso caso, um grande auditório de pessoas as mais diversas, vindas de tudo que é lugar, de tudo que é jeito, de tudo que é origem, e com aquela diversidade toda, com aquela multiplicidade toda de formas, de cores, de culturas, e todo mundo ali se chamando de irmão e de irmã. Isso é um espetáculo, sabe? É Sim. diferente de um auditório de uma peça de teatro, de um show de rock.
o encontro da igreja, e ele tem também uma dimensão mística, né? O apóstolo Paulo fala, quando vocês estão juntos, um tem salmo, um tem doutrina, um tem revelação. A manifestação dos dons espirituais acontece quando estamos juntos. Uhum. Porque os dons, eles não são para curtição individual. Os dons espirituais, eles são para a comunidade, para o corpo, para a dinâmica das relações, do uns aos outros. Então, a gente não está se encontrando, empobrece muito a nossa experiência religiosa e a nossa experiência comunitária. E eu peço a Deus que esse tempo seja abreviado para a gente voltar e retomar. Mas, graças a Deus, eu não posso reclamar. A IBAB está viva, a IBAB está ativa, Tá tem os relevante, né? grupos, está relevante, está servindo como nunca. Então, graças a Deus, a gente está sendo igreja, como você disse, a gente está sendo igreja mesmo na pandemia e talvez até muito mais intensamente na pandemia, né? Foi difícil para você e para aqueles que lideram e que estão à frente de decisões importantes da IBAB que você cuida em decidir não estar reunidos desde o início, porque tem uma característica que evidencia muito vocês, que é ter feito essa escolha de desde o início fechar para poder atender de uma maneira online. E eu vivo dentro de uma realidade denominacional religiosa que existe muitos impasses com relação a fechar, não fechar, abrir com espaçamento, não abrir por nada. Foi difícil essa decisão de vocês fecharem desde o início e se manterem assim até agora? Não, não foi difícil. E nós, inclusive, tomamos essa decisão antes mesmo da orientação das autoridades públicas fecharem. Ali em março do ano passado, a gente tomou essa decisão no dia 12 de março de 2020. Uau. E desde o início eu optei com a governança da nossa comunidade que essa é uma decisão sanitária. E nós temos um comitê de saúde dos médicos da nossa comunidade, que eu ouço regularmente, e a decisão nossa foi que os nossos médicos nos orientariam. Não seria o governo, não seria a força da própria comunidade querendo se encontrar, seria uma orientação médica. E mantivemos isso. Eu já fui mais radical, no sentido de acreditar que todas as igrejas deveriam estar fechadas, e eu ainda acredito isso, mas hoje eu compreendo também que muitas comunidades não têm a estrutura para funcionar que nós, por exemplo, temos. Eu lamento que as igrejas que têm a estrutura para funcionar sem o encontro presencial, que elas insistam no encontro presencial. Mas eu compreendo a realidade de centenas e milhares de pequenas comunidades, pequenas igrejas, que não têm como funcionar e mais, que precisam desse espaço coletivo. Eu compreendo toda essa complexidade. E no nosso caso, como IBAB, a minha teoria hoje é a seguinte, Alan, que todo mundo que pode não aglomerar, deve não aglomerar para cuidar bem em respeito aos que precisam aglomerar. Né? Então, por exemplo, o metrô está lotado, por que a IBAB não se reúne? Porque o metrô está lotado não é porque as pessoas querem passear no metrô, porque elas precisam estar no metrô lotado para ir trabalhar. Exato. Então, a gente não precisa estar num auditório com 500, 600, 1.000, 2.000 pessoas na IBAB. A gente não precisa. Então, quem não precisa deve evitar ao máximo em respeito àqueles que precisam, né? Para desonerar a rede pública de saúde, para facilitar o trabalho das equipes médicas e tudo mais, né? Sem contar na própria segurança da comunidade, né? Eu, por exemplo, eu tenho medo de estar no auditório com 700 pessoas num domingo. E se você falar, você tem medo? Claro que eu tenho medo. Eu ouço toda semana notícia de pastores morrendo. E antigamente, né? Antigamente, o ano passado, a gente falava, você conhece alguém que morreu de Covid? Você conhece alguém que morreu da sua igreja?
né? Hoje a gente não pergunta mais isso, porque todo mundo conhece alguém que faleceu por causa de Covid. Hoje a gente começa a perguntar se você conhece alguém que a família morreu. 2, 3 pessoas na família, Sabe o que sabe? eu me Então, lembro, Ed? a Eu me gente tem que lembro ter que esse cuidado. houve um momento em que a gente questionava se a quantidade de mortos de fato correspondia à Covid e se não estava sendo inventado um número de pessoas morrendo e sendo falsamente atribuídos à Covid. Hoje tem morrido no Brasil, pelos dados, 3, 4 mil pessoas, fora aquilo que não se consegue contabilizar, né? Então, Uhum. assim, É, deu um salto, né, assim, de consciência e de gravidade do problema para quando é, tinham narrativas e para agora, né? se antes a gente pensava que os números estavam exagerados, hoje eu penso que a relação é de subnotificação, Exato. né? E hoje mesmo eu leio no jornal que a Índia está fazendo cremação em massa de corpos. A gente está vendo que esse vírus é mutável, mutante, Uhum. novas cepas. Então, todo cuidado é necessário num momento Exato. como esse. Então, não foi difícil tomar essa decisão. Foi custosa, sacrificial, exigiu disciplina da nossa parte, trabalhosa para manter a comunidade em movimento. A gente teve que reaprender muita coisa, teve que se reestruturar, teve que investir em outras realidades, mas não foi nem um pouco, em nenhum momento tivemos dúvida de que era o certo a fazer. Sabe que é uma resposta bem objetiva que você deu, mas que nos pede uma ponderação, né? Por que existe tanta resistência e tantos impasses diante de uma pandemia mundial que está matando milhares de pessoas por dia, né? É muito interessante essa objetividade, mas ao mesmo tempo não é uma alienação da realidade, como você bem mencionou. É um fechar não crendo que todo mundo tem que estar literalmente recluso, mas com essa ciência de que nós devemos fechar para que aqueles que têm que estar em um espaço aberto possam estar com mais segurança ou sem que nós atrapalhemos. Então, assim, eu acho sensacional essa capacidade de consciência. E, pessoal, muitos aqui haviam pedido para que eu fechasse os comentários, penso eu que para se concentrarem melhor no nosso bate-papo. Eu tenho o hábito de abrir em alguns momentos, porque sempre tem alguma contribuição, alguma pergunta, e eu não gostaria que ficasse assim algo muito fechado, mas que outras pessoas pudessem de alguma forma somar, dar o seu parecer. Então, em determinados momentos eu vou abrir. A nossa conversa começa oficialmente agora, porque isso foi só uma introdução. Então, eu quero pedir para que você que está gostando, que tem interesse sobre esse assunto, mais uma vez, clique no like, envie para um amigo, para a tua família, para quem você gosta, porque nós vamos falar sobre cristianismos. E cristianismos é algo que mexe e perturba um pouco a gente, porque, teoricamente, quando você diz que é cristão, e o outro diz também, é como se todos nós partilhássemos das mesmas filosofias e ideais de Cristo. Mas hoje o que eu tenho percebido, Ed, e você é livre para concordar ou discordar, fica à vontade, mas é uma certa customização, personalização e gourmetização de Jesus e do cristianismo, onde a gente muitas vezes se conhece, diz que é cristão, mas temos pensamentos diametralmente opostos acerca desse Cristo, sabe? E falar sobre cristianismos pede para que muitas vezes a gente reflita sobre os extremos. E esse é o título do nosso diálogo, né? Falarmos sobre os cristianismos que representam pânicos e loucuras, a esperança e alívio, né? Nós temos essas facetas distintas do cristianismo. E dialogar sobre fé e sobre expressões de fé faz com que eu me lembre de uma série de reuniões que você fez, uma determinada, num determinado momento, não me recordo se foi em 2019, que foi quando você falou sobre espiritualidade cívica. Você lembra quando foi? O ano? 2019, 2018, 2019. Eu acho que foi uma das séries que você
que você disponibilizou, que disponibilizaram, né, no YouTube, que mais me impactaram, porque foi uma fé, uma expressão de fé muito imanente, muito presente no chão da vida, que correlacionava os nossos dilemas políticos, o nosso papel como cristão na sociedade. E eu me lembro de uma frase que você disse que não se pode encapsular a fé e a cultura cristã em uma única experiência. Eu nunca me esqueci dessa definição que você deu, porque isso ressaltou em mim essa necessidade de nós falarmos sobre cristianismo no plural. E aí existem vários fatores, né? Existe o componente da emoção, existe o nosso histórico social, a nossa geografia. Aqui na Itália eu tenho visto que a expressão de fé europeia, apesar de ter similaridades com a fé sul-americana, ela também tem muitas diferenças. E eu queria perguntar para você hoje, na sua visão, como é que está a face do cristianismo brasileiro nesse momento pandêmico? Ou as várias faces, se é que a gente poderia definir uma. Com que ou com quem esse cristianismo se parece, na tua opinião, Andy? Bom, eu gosto quando você propõe um diálogo sobre cristianismos, porque eu penso que cristianismo não é realmente uma expressão singular. Historicamente não é. E já a partir do Novo Testamento ele não é singular. O Novo Testamento conta uma trajetória da fé cristã muito concentrada na figura de Saulo de Tarso e do apóstolo Paulo. Então, se você pensar dessa maneira, você vê o cristianismo, ou o testemunho do evangelho do reino de Deus, o testemunho a respeito da ressurreição de Jesus, e como ele é elaborado na teologia paulina, especialmente, ele sai da Palestina, vai para a Ásia, o que para nós hoje é a Turquia. Uhum. Da Ásia, ele vai para a Espanha e vai para Roma. E ele se espalha pelo Império Romano, até na eventual conversão ali de Constantino, 320 e pouco, 325, mais ou menos, até Teodósio, quando se torna finalmente a religião oficial do Império, e explode pelo Império Romano, numa narrativa de controle de amálgama política religiosa ali. E para nós, de tradição protestante, evangélica, reformada, parece que o cristianismo começa com a reforma protestante. Parece que o primeiro cristão é Martinho Lutero, ou é João Calvino. Parece que antes deles não tem nada. A gente tem um gap de 1.500 anos de história de cristianismo. E principalmente, o cristianismo que a gente muito mal conhece é esse cristianismo Palestina de então, Ásia, Europa. Nós não conhecemos nada do cristianismo oriental. Nós não conhecemos nada do cristianismo que foi para a África. O Paulo subiu para a Ásia, mas e os caras que desceram para o Egito? Os caras que desceram para a África? Exato. Né? E quem foi para a Ásia Oriental? Quem foi para onde hoje é a Rússia? Né? Então, por exemplo, a gente fala da Reforma Protestante 1500, mas no ano 1000 houve uma ruptura. O cristianismo ortodoxo oriental rompeu com a Igreja de Roma no ano 1000. Nós fomos romper em 1597 com Martinho Lutero, o cristianismo ocidental. Né? Com a Igreja Católica Apostólica Romana, com a Igreja Romana. Então, assim, já aí existe uma diversidade extraordinária de tradições cristãs. Aí você pega o cristianismo da Reforma, aí tem o cristianismo da Contra-Reforma, aí você tem os avivamentos, a história dos avivamentos,
Aí você tem já no século XIX o movimento pentecostal, você tem as missões, aí a gente chega na América Latina em 1900, final de 1800, segunda metade dos anos 1800 ali, que o evangelho vai chegar na América Latina, o evangelho evangélico. E ele chega na América Latina via catolicismo e colonização portuguesa e espanhola. Então, quando a gente fala de cristianismo, nós estamos falando de que cristianismo? Exato. Do que nós estamos falando, né? E a gente não consegue nem entrar em acordo da nossa estrutura dogmática, se ela é calvinista, luterana, ou se posteriormente ela é wesleyana, metodista, se ela é adventista. De que cristianismo, de que expressão nós estamos falando, né? Já no Brasil, por exemplo, eu sou testemunha do início dos anos 80 para cá. Ok. Vamos delimitar, então, esses 40 anos para a gente conseguir ser mais... 80 para cá. Então, são, na verdade, 60 anos. Né? 60. Não, desculpa. 40. Você tem razão. Eu estou me envelhecendo aqui demais. Não. 80 para 2020. Tá, 40 anos. Perfeito, desculpa. Então, olha, eu chego no seminário em 1981. Faculdade Teológica Batista de São Paulo, em Perdizes. Um seminário batista. A época em que eu estudo, ele é um seminário com ares de respiro de reflexão teológica. Uau! Né? O seminário que eu estudei no início dos anos 80, a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, do início dos anos 80, hoje seria considerada progressista forte, progressista perigosa. Não é fácil encontrar um seminário assim. Isso, não, mas não era. Era conservadora. Mas hoje seria considerado progressista. Uau! Isso no começo dos anos 80 ali. Mas o que a gente tem no Brasil? A gente tem no Brasil, primeiro, o movimento histórico, as denominações históricas, e o pentecostalismo. Depois, na década de 60, a gente tem um movimento da renovação carismática dentro das denominações históricas. Já fracionou. Né? Porque, assim, houve uma época em que ou você era histórico, tradicional, ou era pentecostal. Não tinha muita... Exato. Você tinha duas opções. Né? Eu não estou nem falando do catolicismo, com as suas ordens, com as suas prelazias, eu não estou nem falando disso. Estou falando do movimento evangélico que eu conheci. Né? Aí depois você tem o neopentecostalismo, aí você tem o movimento das comunidades independentes, e aí surge um fenômeno muito interessante que eu encontrei na década de 90, em que eu tinha muito mais afinidade com um pastor presbiteriano e um pastor da Assembleia de Deus, ambos meus amigos pessoais, do que eu tinha com o pastor da Igreja Batista da esquina, do bairro do lado. Porque as identificações deixaram de ser denominacionais. Elas passaram a ser de outra ordem. Aí a gente tem o advento da teologia da libertação, ali no final dos anos 50, início dos anos 60, culminando com o nascimento da Fraternidade Teológica Latino-Americana em 1971. 71, muito embora os movimentos na teologia latino-americana eles percorram ali a década de 60, nos congressos, o Rubem Alves tem Rubem Alves vai publicar a sua dissertação da libertação, que é publicada com o título da Esperança, em 1959. Né? Então, a gente tem uma teologia da libertação chegando na América Latina. A gente tem, em 1974, o Congresso de Lausanne, na Suíça, com
o fenômeno que ficou conhecido como o movimento da missão integral, a teologia da missão integral. John Stott, aquela galera. John Stott, mas principalmente os latinos, René Padilla, Pedro Arana, Orlando Costa, Samuel Escobar. São estes teólogos e pensadores pastoralistas que dão uma outra roupagem, ou uma outra perspectiva de vivência comunitária da fé. Então, assim, veja que diversidade, que riqueza que existe só do movimento evangélico no Brasil, nós estamos falando, né? E aí, Alan, eu honestamente tomo um susto muito grande quando ali, no final dos anos, 2014, por aí, né? Eu acho que 2013 é um ano muito especial para ser pensado no Brasil sociológico, no Brasil político, no Brasil econômico, sabe, no Brasil ideológico e no Brasil religioso também. 2013 é um ano a ser estudado com muito mais cuidado. Até que a gente chega em 2018 com 70% da Igreja Evangélica do Brasil apoiando o então candidato Jair Bolsonaro, que vem a ser eleito presidente. Então, quais as faces da Igreja? Tinha caído e agora voltou. Eu só não estou te ouvindo. Eu não consigo te ouvir. Tá mudo. Mas eu tô te vendo perfeitamente. Vamos lá. Tá me vendo? Tá me ouvindo tranquilo? Pois é. Eu não estou conseguindo te ouvir, mas eu tô te vendo. De repente desconecta e eu te conecto novamente. Vamos lá, vamos ver se volta ou não. Eu também não estou sentindo o som do Ed, não estou escutando. O Rodrigo falou, não, fala do Bolsonaro que trava tudo. Calma, calma que vai rolar. Se cair, não saiam, eu convido ele de novo, ele volta e a gente troca uma ideia. Beleza? Vamos lá. Vou convidar ele aqui, mais uma vez. E aí a gente tenta mais uma vez fazer dar certo. Eu te convidei agora, Ed. Aceita aí e vamos ver o que acontece. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Você viu o que a galera falou aqui, né? Pois é, falar de Bolsonaro cai tudo, né? Então, quem dera caísse de verdade, né? Mas deixa eu desativar Olha, aqui, senão a gente não conversa, porque agora que a gente entrou nessa, vamos lá. eu estava dizendo que o que eu enxergo hoje da igreja evangélica, né? Porque o que eu posso falar é do meu mundo religioso, da minha tradição, das minhas relações, da comunidade que eu observo de perto, eu sou dentro dela. Então, o que eu observo é uma face religiosa, legalista, moralista, comprometida ideologicamente, polarizada ideologicamente, num debate chato e binário, ou você é a favor do governo, ou você é comunista. Dizer, essa discussão está pobre, ela está emburrecida, ela está apequenada, ela está, inclusive, feia e violenta, né? Então, tá perigosa, né? Tá perigosa. Então, é isso que eu observo da igreja, desse movimento no Brasil. Eu espero novos ventos para essa igreja, acho que a gente vai pagar uma conta muito cara, historicamente, do que nós fomos e do que nós representamos, né? Se as tradições cristãs são essa sala onde você está agora, o movimento evangélico brasileiro é essa plaquinha vermelha aí de trás de você, pequenininha,
Existe muita coisa que é evangelho, que é tradição cristã, que é fenômeno espiritual cristão, e a igreja evangélica que hoje está associada ao bolsonarismo e ao governo de Jair Bolsonaro é uma expressão da fé religiosa evangélica, que se pretende afirmar como representante da totalidade. Exato. E aí eu já acho que é uma coisa a gente sublinhar, Alan, para a gente não cair nesse erro, nós, da nossa parte, que todo aquele que acredita que a sua experiência de fé e a sua tradição cristã é a pura tradição, aí já revelou o seu pecado e o seu erro e demonstrou a sua impureza, a sua ilegitimidade. Porque o Concordo. corpo de Cristo é diverso. Então, quando você tenta tomar a parte pelo todo e condenar como herege, como anátema, e descartar outras tradições, aí você peca contra a igreja, contra a diversidade do corpo de Cristo, contra a multiforme graça e sabedoria de Deus, entende? O Unidade não é fato é que uniformidade, né, o Ed? fato é que essa igreja, que tem um ministro da Educação evangélico, que tem um ex-ministro da Justiça evangélico e que provavelmente vai fazer um próximo ministro do STF evangélico, esse ser evangélico, essa igreja terrivelmente evangélica, ela tem muita distância da minha experiência de fé e da minha experiência religiosa. Muita distância, muita distância. Eu agradeço muito assim por você ter feito esse panorama e concluído com a situação atual, porque eu tive acesso recentemente a uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas que revela que a face da igreja evangélica, a cor e a classe social, inclusive o gênero, é, em sua maioria, mulher, preta, pobre e de uma origem humilde, né? E, ao mesmo tempo, a gente consegue visualizar a liderança desse estereótipo de igreja diametralmente oposta a essa persona criada, né? Eu não sei se isso faz parte de uma realidade que você já teve a oportunidade de contemplar, mas me parece que os líderes, ou parte, para não ser generalista, porque toda generalização corre o risco de ser burra, mas que parte dessas lideranças que, de alguma forma, estão sob a guarda dessas pessoas que eu mencionei, que são estereotipadas e identificadas dessa forma que a pesquisa traz, me parece que eles não conversam nem em classe social, nem em cor, nem em gênero, porque nós temos uma baixíssima presença feminina em cargos de lideranças pastorais. Nós temos pouquíssimos pastores que residem no próprio bairro de onde a sua igreja se encontra, falando de uma maneira mais ampla, a nível nacional. E me parece que é muito mais uma liderança segmentada, identificada com esse cristianismo terrivelmente evangélico, do que aqueles que estão no chão da vida, caminhando como membros, como filiados das mais variadas denominações religiosas. Você vê incompatibilidade? Você consegue enxergar desse mesmo modo, ou você tem uma percepção distinta, Ed? Eu não sei, eu não tenho dados de verificação disso. Uhum. E os últimos elementos estatísticos, inclusive porque o governo não tem interesse no IBGE, por razões diversas, as últimas informações estatísticas é que o índice de aprovação do governo está diminuindo e o índice de desaprovação e rejeição está aumentando, inclusive nessas comunidades que nós poderíamos chamar de periféricas, Uhum. não Verdade. das grandes capitais e não dos grandes centros das grandes capitais, né? Onde está o grande contingente dos nossos irmãos e irmãs cristãos evangélicos no nosso país.
E eu acho que eu tenho que me incluir. Nós subestimamos muito a igreja pobre. Eu tenho uma dificuldade de concordar com as dissertações de mestrado e doutorado das universidades, porque quando a gente fala que os pastores não falam com a base da igreja, eu não sei se os pesquisadores falam, eu não sei se os intelectuais progressistas falam, Uhum, e a gente desconhece essa igreja, uhum, a gente desconhece essa comunidade, a gente desconhece essa teia de consciência política, cívica, social, e de como, especialmente esses nossos irmãos, que nós estamos acostumados a chamar de pobres, de como eles sofrem a vida, de como eles sofrem a pandemia, de uhum, como eles adquirem, a partir do lugar deles, de experienciar a vida, como eles adquirem perspectivas de crítica, de avaliação crítica, sabe? uhum. Eu não sei, eu estou, honestamente, muito curioso com as urnas em 2022. Eu acho que o grande julgamento desse momento do nosso país, ele vem nas urnas. Eu temo pelo que vai acontecer no nosso Brasil nas eleições do próximo ano. Porque um país mais armado, um país mais milicianamente organizado, um país com grupos extremistas mobilizados na Deep Web, sabe? Gente que, com todo respeito, eu tenho medo de encontrar na rua, porque com eles não dá para conversar em termos de razoabilidade, sabe? Então, eu Uhum. temo o que vai acontecer no Brasil, mas eu acho que o grande julgamento, Alan, vem das urnas. A igreja vai se pronunciar nas urnas. Realmente, assim, a gente fica apavorado, porque a gente vive numa era de desinformação muito grande, né? Ou hiperinformativa, né? Que nos bombardeia com muita coisa. A concretização disso, eu concordo com você. O recado bem claro vai ser é, tangível, contabilizado, e não vai ser agora. A gente está vivendo nesse momento o olho do furacão, cara. Uhum. E eu quero aproveitar esse gancho para puxar um assunto que você falou um pouquinho antes de nós entrarmos nesse último tópico, que foi esse processo de... Você mencionou o termo amalgamação, né? Que ocorreu no passado, mas que de alguma forma a gente ainda vê uma certa vigência, uma certa correlação. Por exemplo, né, certa vez você disse que o Brasil ele não foi evangelizado, ele foi cristianizado. Não sei se você se recorda dessa afirmação. E isso também me despertou assim um alerta, porque nós sempre utilizamos essa nomenclatura e se vê muito pouco do evangelho, né? Dos traços do evangelho nos discursos, sobretudo do status quo evangélico, né? Do status quo protestante. E me marcou muito porque eu cruzei com uma aula que eu tive com o professor João Virgílio, da USP, em que ele falava a respeito dos eventos importantes que aconteceram dentro das esferas religiosas. Ele destaca dois, o Padroado e o Concílio de Trento. O primeiro, que é o que a gente vai utilizar como base para a pergunta, foi basicamente ali o acordo, né, de compadres de Portugal e Espanha para fazer a divisão das terras entre quem ia ficar com as terras do oeste, as terras do leste, e através daquele domínio dos impérios conseguiria-se mais dízimo, conseguiria-se construir mais templos, sustentariam os padres.
e a gente começaria a ver essa amalgamação, essa simbiose entre igreja e Estado, né? Tanto que fica muito conhecido esse momento com aquele termo chamado de cruz e espada, né? Muito lado a lado, muito próximas umas das outras. E isso introduz um termo que esse professor meu chamou de cristandade, que seria não o cristianismo para empoderar, mas o cristianismo para o poder, né? E aí eu queria te perguntar, porque hoje nós estamos vendo um Estado ou um governo cristianizado, e gostaria de perguntar se você vê isso como uma cristandade, se esse é o seu conceito também de cristandade. E as outras duas perguntas, já para abarcar tudo, é se você acha que existe caminho para um cristianismo através dos braços do poder estatal ou através dos braços do poder do governo. É possível visualizar isso na sua concepção, no seu modo de compreender evangelho e cristianismo? Qual é a sua visão a respeito disso, Ed? Não sei se eu me fiz claro. É bem abrangente aí. Vou tentar encontrar um caminho aí nesse horizonte imenso aí que você abriu. É muito rica a sua pergunta, né? Mas no começo da sua fala, Padroado, Concílio de Trento, a gente está ali em 1550, 1560, por ali, 1540, eu acho, o Concílio de Trento, não sei. Mas é o Concílio da Contra-Reforma. Trento é o Concílio da Contra-Reforma, é a reação da Igreja à Reforma Protestante. E esse período ali, 1500 e pouquinho, lembre-se que a Igreja chega na América em 1492. Essa data é muito significativa. A Europa chega na América achando que chegou na Ásia, né? Primeiro pensa que chegou na Ásia. Aí ela descobre que não, que é um quarto continente. Aquele mundo é um mundo de expansão marítima, né? Das Índias ocidentais e tal. E ali começa um processo que não dá para pensar em cristianismo na América Latina sem pensar em colonização, teoria colonial, teoria decolonial, sem estudar essa parte de como que a Europa se afirma como centro do mundo, né? E como cria o conceito de culturas e raças subalternas e como que o cristianismo chancela tudo isso. Exato. Ou como que o poder político usa a igreja e a igreja se deixa usar pelo poder político. Quer dizer, a espada usa a cruz, mas a cruz também usa a espada. Exato. Né? Com interesses diferentes, mas complementares e conciliados. E aí, que essa ideia de que o Brasil não foi evangelizado, foi cristianizado, ela não é minha, ela é da teoria colonial. E, para quem se interessar, pode ler Dussel, Mignolo, Quijano e outros tais. Estou fazendo a minha tese de mestrado em expressões de fé baseado na teologia da libertação em uma universidade protestante, na terra do faraó, na Itália, cara. Então, olha que interessante, né? Você vai dizer para o colonizador o pecado que ele cometeu. Essa é a ideia. Né, no século XVI. E aí você vê essa ideia de uma América, eu não sei se foi o Leonardo Boff ou se foi o Henrique Dussel, mas acho que foi o Henrique Dussel, no livro dele sobre colonialismo, aliás, vários, né? Mas acho que foi o Dussel que falou isso, que você não pode dizer que aqueles que destruíram as culturas dos povos originários, que escravizaram os negros, que mataram os índios,
que abusaram das índias, mulheres índias, e que expropriaram os recursos naturais da América Latina, ou da América, que eles evangelizaram esse continente. Foi um epistemicídio, inclusive, né? Eles abusaram desse continente, né? Então, não existe evangelização, existe uma romanização, uma cristianização, uma catequese, né? Então, por quê? Porque está muito claro nesse processo colonizador que o trono ele não tem nada a ver com a cruz. Perfeito. O trono tem índole vertical, é potestade, é potestas, é poder. A cruz é amor, a cruz é compaixão, é misericórdia, né? A cruz não é abusiva, não é violenta, não é hostil. Pelo contrário, a cruz só existe porque o trono a produziu. Né? Parece que o pessoal esquece que Jesus ele foi morto pelo trono. Eu não consigo imaginar Jesus falando com seus discípulos: olha, no dia em que nós conseguirmos colocar os nossos no Senado romano, ou no dia em que um dos imperadores se converter, ou que um de nós se tornar imperador, o reino de Deus vai se manifestar até os confins da terra. Eu não consigo imaginar Jesus falando isso. E o testemunho histórico já aconteceu na eventual, na discutida conversão de Constantino, né? Uhum. É muito discutida, é muito controversa essa história de que ele teve a visão, que ele pintou os escudos e com o símbolo da cruz e com as letras iniciais de Cristo. Quer dizer, é muito controversa essa narrativa. Mas ficou claro que quando a igreja se associa ao poder, ela não gera uma sociedade evangelizada. É ali que de perseguida, ela passa a ser perseguidora, inclusive, né? Com Constantino. Exato. Ela acredita que vai gerar conversões na base da espada, é uma cruzada. E olha que coisa mais esquisita que a gente costumava chamar os nossos eventos de evangelização de cruzada Cruzadas. evangelística. Que Né? infelicidade, mano. E por uma infeliz coincidência bíblica, o apóstolo Paulo ainda vai dizer que a Bíblia é a espada do Espírito. Meu Deus. Né? A gente Juntou a usa a fome com a vontade de espada comer, mesmo, né? não a espada do Espírito, a gente usa a espada mesmo, né? Para gerar conversões. Exato. Então, assim, está historicamente demonstrado, não só no catolicismo romano, mas também no movimento reformado, a Genebra de Calvino, o luteranismo, o Martinho Lutero, com sua aliança com os príncipes, com o esmagamento dos camponeses. Quer dizer, não dá para a cruz e a espada andarem juntas, e o governo nunca será parceiro de missão. Roma não é parceira de missão. Bravo. Nunca Roma consegue ser parceira de missão. Por quê? Porque Roma é aquilo que faz necessária a missão. Uau, cara. Então, quando Jesus está diante da comunidade dele, dizendo: bem-aventurados vocês, porque o reino de Deus é de vocês, porque vocês herdarão a terra. Bem-aventurados vocês que clamam por justiça, bem-aventurados vocês que são pacificadores, que são misericordiosos, bem-aventurados vocês que choram. Por que esse povo está nessa condição? Quem colocou esse povo nessa condição? Roma. Roma. Perfeito. É isso mesmo. Foi Roma quem incendiou as casas, quem estuprou as mulheres, quem matou os velhos, quem escravizou os jovens, quem deu uma taxação tributária extorsiva, indigna, injusta, que oprimia o povo. Então, é Roma. É a pata de Roma que está sobre a cabeça da comunidade de Israel. E então, como é que você pode transformar Roma sua parceira de missão se ela é o seu grande adversário?
Então, a igreja, como contracultura, ela se associa à cultura? Ela quer buscar os instrumentos de poder? Não creio nisso, porque historicamente não foi demonstrado. Pelo contrário, a história demonstrou que isso deu errado, dá errado sempre. Mais do que isso, a ideia de que é responsabilidade dos homens fazer com que as leis dos homens sejam cada vez mais parecidas às leis de Deus. Uhum. Eu não preciso nem mesmo me valer de uma teologia libertária ou libertadora para criticar essa fala. Eu vou para Martin Lloyd Jones, que é um conservador. Conservador. O Martin Lloyd Jones diz o seguinte, que quando você quer fazer com que o não cristão viva segundo a ética cristã, você comete um pecado contra o Espírito Santo. Porque você acredita que uma pessoa pode viver segundo o caráter do Evangelho sem o Espírito Santo, sem a conversão, sem nascer de novo. Você quer legislar a partir da sua fé para uma nação, mas essa nação ela não vai conseguir viver a sua legislação, porque nem a igreja consegue viver. A igreja vive da graça, da misericórdia, não vive da lei. Uhum. Nós não somos um povo da lei. Nós não somos o povo da moral. Nós não somos o povo da legislação. Nós aprendemos isso, que a letra mata. Se nós quisermos uma sociedade baseada numa legislação justa, nós vamos apedrejar mulheres adúlteras na rua. Exatamente. E Jesus falou, olha, não funciona uma sociedade onde se aplica a lei. Só funciona uma sociedade construída na misericórdia, na compaixão e no perdão. Onde vocês se compreendem como irmãos e não como juízes. Então é muito difícil isso. E outra, a evangelização de uma sociedade, a evangelização de uma coletividade, a evangelização de uma cidade, a evangelização de uma vila, não é eleger prefeito. É muito mais educar crianças do que eleger prefeito, governador, e senador, e vereador, e deputado. Se nós, por exemplo, fizéssemos um grande movimento de convencermos os crentes a se tornarem professores de escola primária nos rincões do nosso país, não para catequizar para a nossa religião, para ensinar fazer matemática, proselitismo, né? não para fazer proselitismo, porque isso não é educação. Uhum. Mas se nós estimulássemos se os cristãos fossem estimulados a servirem como médicos nos rincões do nosso país, a servirem como agrônomos, a formarem, a serem professores de escola primária nos rincões do nosso país, nós formaríamos. Porque evangelizar é partilhar de maneira graciosa, amorosa, compassiva, misericordiosa e justa os valores do evangelho do reino de Deus. Tudo que não foi no começo aqui, né? Na chegada do cristianismo, né? Então, quando a gente está ocupado em cair na graça do povo, porque nós estamos solidários e servindo, o Espírito Santo acrescenta os que vão sendo salvos. Amém. Agora, enquanto a gente está ocupado em encher auditório e ter seguidor de internet, o Espírito Santo está ocupado em fazer outra coisa. Sabe, enquanto a gente está ocupado com o nosso teatro religioso e com o nosso projeto de poder religioso, discutindo lei no Senado, sabe? Bom, você está dizendo assim, Ed, você é contra que o cristão seja senador? Não, eu não sou contra, pelo contrário, é uma vocação absolutamente legítima. Eu só não acho que esse é o projeto da igreja do Brasil, ou que deveria ser o projeto da igreja. O projeto da igreja é a diaconia.
O projeto da igreja, se é que a gente pode falar que a igreja tem projeto, mas a presença da igreja no mundo, ela é na perspectiva da diaconia. Jesus explicou isso claro como o sol do meio-dia. Observem as nações, os que governam sobre elas, dominam sobre elas. Entre vocês não será assim, quem quiser ser o primeiro, que seja o servo. Eu sou o Senhor e lavei os pés de vocês, então façam isso. Jesus não colocou na nossa mão um trono, uma coroa, um cetro, colocou uma bacia e uma toalha. Então, enquanto a gente quiser colocar terno bonito para fotografar do lado do presidente, a gente vai ter criança na rua passando fome e a gente pagando bonito no Instagram. Quer dizer, não dá. Não dá. Você precisa me deixar pegar esse gancho agora dessa última fala sua. Primeiro eu quero assim, cara, eu confesso que eu vou, vou revelar aqui para você que eu procurei o botão de curtir a minha própria live. Não tem ninguém mais vaidoso do que eu nesse momento, porque eu tentei curtir a própria live. Isso não se faz, é totalmente desaconselhável e nem tem isso daqui para mim. Mas se tá significando para você o que eu tentei transmitir, para você que está nos assistindo, o que eu tentei transmitir através dessa frase, curte, porque realmente isso faz com que mais pessoas possam ter acesso a uma reflexão tão profunda, cara. Ed, está sendo assim edificante, do fundo do coração, sem nenhuma bajulação, sem nenhuma demagogia. É lindo poder sentar na simplicidade e falar sobre o Evangelho e de tudo aquilo que nos rodeia, cara. Então, assim, obrigado porque até aqui você tem assim dilatado a nossa mente, e eu quero pegar esse gancho dessa última fala tua, porque no dia 8 de agosto de 2020 é uma data muito marcante para nós, porque o Para Brasil mim ele também é o entra... aniversário da minha mãe. Uau! 8 de Que agosto. pena que corrobora com uma coincidência triste que aconteceu no ano passado. Ela tá bem? Tá bem, graças a Deus. Amém. Isso já é uma grande coisa. Mas nesse ano que passou, essa data ela foi um marco muito negativo, porque morreram, foi o momento em que nós alcançamos o número de 100 mil mortes. E nesse momento, cara, a chave da população, me parece que ela ainda não tinha virado como parece estar virando agora. A gente estava vivendo um momento em que as lideranças religiosas e diversos artistas do meio gospel, eles estavam se articulando e se reunindo virtualmente com a presidência e construíam um movimento chamado Jejum pelo Brasil. Essa matéria você consegue ver, pessoal, vocês conseguem ver, do Ronilson Pacheco, tá? Que escreveu especificamente sobre isso, uma pessoa que tem trabalhado de uma maneira muito séria com relação às questões evangélicas dentro do espaço público. E de lá para cá, Ed, rolou muita coisa. Rolou oração intercessória em público, gente ajoelhada na frente de hospital, quarteirões sendo fechados por pessoas intercedendo com as mãos para cima, gente orando debaixo da bandeira do Brasil no Planalto e tantas outras demonstrações clamando por interação divina. E aí coincide com o nosso tema, né? Pânico e loucura, alívio e esperança. Na sua opinião, cara, demonstrações como essas fazem o pêndulo do cristianismo, ou dos cristianismos que a gente vive atualmente nesse cenário pandêmico, migrar para que rumo? O pêndulo ele vai mais para o pânico e a loucura, ou ainda é possível ver através disso fé e esperança? Como é que a gente chegou nesse momento? E talvez mais importante do que essa pergunta, como é que a gente sai desse momento, Ed? Olha, Alan, eu quero seguir a recomendação de Jesus, porque é uma questão de escolha, sabe? Jesus disse que se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz. E eu acho que a gente precisa se educar e escolher o que a gente vai ver.
Então, essa experiência religiosa que você acabou de descrever, ela não me representa e com ela eu não me identifico. Eu a classifico como uma experiência religiosa de espiritualidade mágica, mais para superstição do que para a fé bíblica. Essa maneira de se relacionar com Deus, ela é de índole pagã, ela não é de índole cristã. Ela é uma perspectiva de uma experiência religiosa tribal, de um Deus que causa tragédias coletivas e que pode, portanto, sanar as tragédias coletivas, né? É uma perspectiva de uma experiência religiosa e de uma noção de espiritualidade muito veterotestamentária, na minha ótica. Ela é muito mais Yahvé do que Jesus. Mas, quando você vai lendo a Escritura, e você sabe, porque você é um cara que estuda, você sabe que a Bíblia não é um livro de narrativa linear. A Bíblia é um livro de narrativas sobrepostas, de tradições sobrepostas, inclusive de textos que foram escritos numa época e são colocados como se fizessem referência a outra época, né? Quando você lê o profetismo de Israel, quando você lê os profetas de Israel, você encontra ali uma espiritualidade que ela é muito menos, ou quase nada, sacrificialista, cerimonialista, ritualista e quase que totalmente ética. Né? Os profetas de Israel, eles não estão reclamando que o povo não está indo ao templo sacrificar. Até porque não tem templo mais. Eles estão no exílio, eles estão pós-exílicos, quando Jerusalém está destruída, o templo está destruído. O que eles estão reclamando é o peso enganoso da balança, é a retenção do salário do pobre, é a negligência para com o órfão, a viúva e o estrangeiro, que hoje para nós é o refugiado. Eles estão ocupados com a justiça, né? E aí você encontra o grande texto, e eu me lembro que na época desse jejum, esse texto foi muito postado nas mídias sociais e referenciado, que é o texto de Isaías 58, o jejum que eu pedi, né? É um jejum de libertação e de justiça social. Isto é, as grandes mazelas que nós enfrentamos como sociedade, elas não são resolvidas de maneira mágica. Não são os deuses que resolvem. Nem mesmo o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. As grandes mazelas que nós enfrentamos como sociedade são resolvidas por nós na perspectiva da justiça e da compaixão, da misericórdia, da solidariedade, da generosidade, da bondade, da fraternidade. Não adianta você fazer oração em praça pública quando na periferia da sua cidade tem esgoto a céu aberto com as crianças brincando naquela água. E você fazendo jejum e orando na praça pública. É um contrassenso. É um contrassenso. Você não registra seu funcionário que trabalha na sua casa, sua funcionária. Sabe, você reclama de um aumento de R$ 200 que a sua funcionária te pede e você vai fazer jejum para Deus resolver o problema de pandemia. Então, a gente tem que prestar atenção em outro movimento da igreja. Porque se houve uma igreja que estava orando em praça pública, com mão levantada para frente de hospital, também existia uma igreja na porta do hospital distribuindo alimento para as famílias, distribuindo água.
gente abraçando quem chorava, as famílias desesperadas. Também teve uma igreja mobilizada para entregar cilindro em Manaus. Também teve as organizações humanitárias se mobilizando como nunca para socorrer pessoas. Então, houve um grande movimento de diaconia da igreja no Brasil, e eu acho que é para essa igreja que a gente tem que olhar, Alan, senão a gente se machuca muito, a gente se entristece muito, e a gente faz um profetismo da murmuração, um profetismo da reclamação, um Da mágoa, né? profetismo, não um profetismo ressentido, e mais, um profetismo orgulhoso, arrogante, um profetismo vaidoso de que a minha espiritualidade é esclarecida, desses caras não. A gente tem que parar com isso. Dizer, olha, isso aí não me representa, isso aí não é minha experiência religiosa, eu não quero olhar isso, eu não quero tratar disso. Eu quero ir com esse pessoal aqui que está distribuindo cesta básica, que está visitando as famílias, que está, sabe, costurando máscara para distribuir para as comunidades, para o pessoal que está distribuindo álcool em gel nas periferias, enfim. Eu acho que é para essa igreja que a gente tem que olhar. Esse virar o rosto também é uma autoproteção, né, nesses tempos, né? Virar o rosto para esse tipo de experiência e igreja nefasta, né, que foi mencionado. Que eu acho que é não ficar sublinhando isso, como se a igreja fosse isso. Porque Uhum. também tem um outro detalhe, viu, Alan? A igreja no Brasil, o corpo de Cristo no Brasil, ele é como um iceberg, sabe? A ponta do iceberg aparece no noticiário, aparece nos escândalos, aparece nessas lideranças, sabe? Gente popular e famosa não representa a igreja. A igreja mesmo tá debaixo d'água, a gente não vê. Uhum. Ela está esparramada nas periferias, ela está cuidando de gente, ela está dando banho sabe, em doente, enfim. Acho que a gente tem que parar de confundir o movimento evangélico como fenômeno sociológico com a igreja de Jesus no mundo. São duas coisas diferentes. Senão a gente adoece. A gente acha que a igreja de Jesus é isso aí. Não, a igreja de Jesus não é isso. Né? E outra, a gente também tem que fazer uma distinção entre os lobos e, e as comunidades. Existe uma centena de gente gananciosa, mal esclarecida, religiosa, e que tá no jogo. Uhum. Mas tem uma igreja aí, Alan. Vamos Amém. celebrar essa igreja. Amém. Essa era uma das propostas quando a gente fala sobre alívio e esperança, é a gente poder identificar aquilo que muitas vezes não está nos canais de televisão, aquilo que não está sendo amplamente divulgado como uma recolta, uma mega recolta de recursos financeiros em troca de toalha, em troca de feijão, em troca de tijolo. E um dos motivos pelos quais assim eu tive vontade de dialogar com você sobre isso é porque eu vejo muito na ação da IBAB e de tantas outras que não tem placa, muitas vezes não tem nem nome, mas que estão se encarregando de tornar Cristo visível através de uma igreja invisível, né? Isso é muito belo. Mas uma curiosidade, Ed, você foi convidado para visitar e orar junto com a presidência? Não, não. Desculpa, eu tinha que Mas perguntar, porque... eu queria voltar um passo aí dessa sua pergunta. Eu fiz uma opção pastoral teológica Uhum. de orientar a minha igreja a partir de duas grandes falas, né? Que, guardadas todas as proporções, uma é de São Francisco de Assis, que eu gosto muito, que é prega o evangelho o tempo todo e, se necessário, use as palavras. E aí eu tenho a petulância de remedar São Francisco de Assis, dizendo que
prega o evangelho o tempo todo e na hora certa use as palavras, porque o testemunho verbal da fé é parte da nossa missão. O querigma faz parte, mas o querigma ele tem que chegar no momento certo. O evangelho como sinal do reino de Deus, ou o sinal do reino de Deus como evangelho, chega muito antes do querigma. Uhum. Porque quando o querigma chega e os sinais do reino já estão estabelecidos, o querigma tem legitimidade. E aí eu cito Dom René Padilha, que ele diz que missão é ação que exige explicação. Então, eu não convoco a minha igreja para dar explicação. Eu convoco a minha igreja para ação, para diaconia, para praxis da fé. Porque no meio da ação e da praxis, as pessoas pedem a explicação. Por que você está fazendo isso por mim? Por que você está me dando essa cesta? Por que você veio me visitar? O que você quer em troca? E aí você explica o evangelho da graça de Deus, a maravilhosa graça salvadora e redentora de Jesus. Eu fiz essa opção e eu penso que a IBAB, como comunidade, abraçou essa convocação e eu vejo uma comunidade que serve e que o Senhor acrescenta cada dia os que vão sendo salvos. Eu fico muito feliz de poder testemunhar isso. Por isso que quando eu falo de igreja, eu sei do que eu estou falando, porque eu vivo. Uhum. Eu tenho uma experiência de igreja. Uhum. E me constrange de homens e mulheres que servem de maneira que me constrange. E eu falo, esse aí é o evangelho, esse é o povo de Deus, essa é a igreja. E assim como a IBAB, há centenas e milhares de comunidades ao redor do mundo e no nosso Brasil, graças a Deus. Está aí. Está aí. E a gente pode ver isso aí. Amém, cara, amém. Nossa, que bênção, cara, essa troca, que bacana te ouvir. A gente está se encaminhando para o final, galera, mas eu quero deixar registrado aqui que nós temos mais de 1.100 pessoas conectadas com a gente para um cenário de live, de Instagram, de um perfil tão pequeno que é o meu e, ao mesmo tempo, a sua generosidade em ter aceitado, é uma grande comunidade presente. E eu fico muito feliz porque vocês estão aqui, porque vocês se interessam verdadeiramente em mergulhar mais profundamente nessas ramificações dos cristianismos, em entender esse cenário complexo que a gente está vivendo, em cessar um pouquinho de falar para refletir, é o que eu tenho tentado me concentrar aqui nessa live, tenho tentado refletir muito nas suas palavras, mas confesso que eu vou ter que assistir mais vezes essa mesma live para poder colher melhor tudo aquilo que foi dito. E antes da gente encerrar, Ed, eu queria fazer a última pergunta para você, não abusando da tua bondade, mas como quem está às 2 da manhã sou eu, então eu vou me dar esse privilégio. Cara, aqui tem, nesse grupo que está assistindo, nos que irão assistir essa live registrada, e numa grande infinidade de jovens, adultos, pessoas da terceira idade, que se encontram um pouco ou muito desiludidos com a igreja. E por volta, eles são chamados de desigrejados. Eu ainda faria uma divisão entre desigrejados ou desinstitucionalizados, porque tem muita dificuldade de acreditar na instituição, no CNPJ, na placa, nos procedimentos burocráticos que envolve hoje uma igreja organizada, digamos assim. Com isso, eu estudo um autor chamado Erich Fromm, que é um sociólogo, psicanalista. Tem um livro dele que, assim, eu me apaixonei, que se chama A Arte de Amar. E ele fala um pouco sobre as religiões corporativas, né? Hoje nós vivemos em uma sociedade que é corporativa e é quase impossível não ver uma denominação que não siga esse corporativismo, porque acaba sendo inevitável, porque acaba se tornando uma
incompatibilidade você não ser burocrático ou não ser organizado dentro de uma sociedade hiperorganizada. E aí, com isso, com essa análise do Eric Fromm, de que praticamente todas as igrejas cristãs são corporativistas ou corporativas, né? Como escolher, eu faço um cruzamento com um livro do Leonardo Boff que eu li há um tempo atrás, que se chama O Destino do Homem e do Mundo, em que ele explica algumas formas de se fazer religião. E ele vai falar o seguinte, ele vai falar que como nós estamos em uma situação de cativeiro, nós precisamos de libertação. Eu quero mudar um pouco essa frase para perguntar para você se, na sua opinião, as instituições denominacionais são algum tipo, ou oferecem alguma espécie de cativeiro, porque suprimem, porque anulam a diversidade, porque de alguma forma são excessivamente ou burocráticas ou moralistas, e se é possível existir emancipação através destas. Se é possível haver emancipação dentro desse cenário, isto é, se você concordar, de cativeiro. E aí a pergunta que eu faço para concluir, para terminar, é a seguinte. Você falou há algumas semanas atrás que o importante é estar emancipado no Evangelho, estando dentro ou estando fora desses espaços funcionais ou burocráticos religiosos. Eu estou parafraseando, você não falou ipsis literis isso, mas eu me recordo muito bem dessa emancipação que você mencionou ser mais importante do que pertencer ou não pertencer. E eu queria muito entender melhor, porque a gente vê muita gente vivendo nessa realidade, muitas vezes sendo oprimidos, mas ao mesmo tempo estes mesmos espaços emancipam pessoas que eram anuladas socialmente. E eu queria perguntar o que você acha, se é possível haver emancipação dentro de um cativeiro, se você enxerga esses espaços como cativeiro, e o que você quis dizer quando a gente tem que estar mais emancipado do que estar preocupado se está dentro ou fora. Eu não me lembro. Bom, aliás, o seguinte, essa pergunta que você está fazendo agora no fim da live, ela é uma pergunta que dá uma live inteira e muitas outras tantas. Eu diria que esse é o tema da minha vida. O tema da minha vida, eu acho que é o Evangelho como superação da religião. Em 1995, eu publiquei o meu primeiro livro, que eu não fazia ideia de que eu estava publicando um livro. Eu estava no início do meu ministério, eu não tinha nenhuma experiência acadêmica. Enfim, foi um texto que eu publiquei como pastor de uma igreja, a minha filosofia de ministério, que foi Quebrando Paradigmas. E de lá para cá, eu construí toda a minha filosofia de ministério como uma crítica à religião, a essa religião institucionalizada. A religião que depende de ritual, depende de dogma, de doutrina, depende de código moral, a religião que apedreja a mulher adúltera, entendeu? Eu construí toda a minha pastoral e a minha filosofia de ministério, a minha prática pastoral. Na nossa comunidade, a gente tem uma brincadeira entre nós, os pastores, que a nossa filosofia de ministério sabota a nossa comunidade. Eles dizem assim, Ed, você vai no púlpito e diz que os caras não precisam vir aqui no domingo, não precisa dar dízimo, não precisa nada, que não tem que nada, que as pessoas fazem se elas quiserem, ninguém precisa ser voluntário de nada, que ninguém vem aqui para fazer favor para a gente, que você está o tempo todo sabotando a nossa instituição. E eu penso isso, que de fato é o Evangelho que faz isso, não sou eu. Eu seria um mentiroso se eu dissesse que a pessoa que não dá dinheiro na minha igreja, o gafanhoto vai levar embora o salário dela. Eu seria um mentiroso se eu dissesse que se ela jogasse futebol no domingo, que é o dia do Senhor, Deus ia pesar a mão sobre ela. Ou no sábado, né? Para quem é Ou no sabatista. sábado, para você que é adventista, né? Eu seria um mentiroso se eu dissesse que quem cometeu pecado é anátema e vai para o inferno. Se você morrer em pecado, você vai... Sabe, o evangelho da graça de Deus, é isso que eu tenho que pregar. Ele é libertador.
Então, eu não me lembro de ter usado a expressão emancipação, porque no meu referencial teórico, que é o Mignolo, o Walter Mignolo ele faz a distinção entre emancipar-se e libertar-se. Uhum. Então, vamos dar um exemplo. Você tem uma pessoa que sai do Brasil e vai trabalhar na Flórida como house cleaner, vai fazer limpeza nas casas. Mas ela tem uma certa iniciativa empreendedora, daqui a pouco ela agenciou 5 casas e ela contratou 5 pessoas e ela agora não limpa mais as casas, mas ela faz com que 5 pessoas limpem as casas que ela agenciou. Então, ela se emancipou, mas ela manteve a estrutura, o sistema de exploração da mão de obra barata do imigrante vulnerável. Ou seja, para ver se eu entendi, ela emancipou, mas ela não libertou? Exato, ela não se libertou, ela está dentro ainda de uma estrutura injusta. A emancipação é você subir a escada do sistema. Você se emancipar, você subiu na escada do sistema, mas dentro do sistema. A libertação, você quebra o sistema. Então, eu penso que o evangelho é libertador. Jesus não veio fazer um sinédrio mais ético. Veio quebrar o sinédrio. Jesus não veio fazer um templo mais puro. Ele veio derrubar o templo. Ele veio quebrar o sistema. Ele não veio aperfeiçoar o sistema. Ele veio quebrar o sistema. O evangelho é libertador. E uma vez que você está liberto, aí você pode ir no templo. E pode não ir no templo. E quando é que você vai no templo? Quando for útil para você ir ao templo. Você pode dar o dízimo, como você pode não dar o dízimo. E quando é que você dá o dízimo? Quando você acha que dar o dízimo é uma forma de contribuir com alguma causa legítima no reino de Deus, com uma comunidade legítima no reino de Deus. Então, você contribui naquela igreja. E se você não quiser contribuir naquela igreja, ajuda o seu cunhado que acabou de ficar desempregado na pandemia e não dá o dinheiro na igreja. Isso que eu falei no primeiro dia da pandemia, Alan. No primeiro domingo eu falei assim, pessoal, não é hora de dar dinheiro na igreja, é hora de cuidar da família. Não precisa dar o seu dinheiro na IBAB. Dá o seu dinheiro aí para o seu amigo, para o seu pequeno grupo, seu grupo familiar, para o seu vizinho, para a sua família. Não precisa dar dinheiro na IBAB. Agora, se você tem... superiores, Ed? Oi? Você tem superiores? Tenho, claro que tenho. Tenho nossa governança, nosso presbitério local. Mas os irmãos entendem isso porque a palavra de Deus ensina isso. Agora, eu te digo mais. Caiu a receita financeira da IBAB? Não caiu. E nós doamos muito mais, e nós fomos mais solidários, e mais as pessoas de fora da comunidade disseram, olha, eu tenho cestas básicas, vocês têm onde entregar? A gente diz, a gente tem. Aí eles mandam cestas para a gente distribui. Por quê? Porque quando você constrói uma cultura de solidariedade, de generosidade, a riqueza não falta. Ela transborda para você abençoar pessoas, entendeu? Então, quando você está liberto da lógica religiosa, você pode frequentar o templo, você pode ler a Bíblia todo dia. Mas por que você vai ler a Bíblia todo dia? Porque é um livro maravilhoso. Não é porque Deus vai te castigar e puxar teu pé à noite se você não leu a Bíblia. É porque é a palavra de Deus, cara. Você ama aquele livro ali, não é porque... Sabe? Então, assim, quando você está liberto, você pode usar a estrutura da religião. Agora, se você não está liberto, não adianta você deixar de ir na igreja, porque a lógica te persegue. Uhum. Porque a religiosidade vai te perseguir. Você vai se sentir culpado, frustrado, amedrontado, você vai achar que Deus está te punindo, seu filho vai ficar com febre, você já vai achar que é porque você deixou a igreja, é porque você saiu da cobertura do apóstolo, e você não está liberto. O mecanismo da culpa, né, Ed? Então, mas quando você está liberto, aí você usa a estrutura da religião para fazer o bem. E quando ela não faz bem, descarta. Ela não é divina. O evangelho é de outra ordem. Cara,
Eu só tenho que te agradecer. Foi uma das conversas assim mais, cara, mais enriquecedoras da minha vida. Eu fico tão honrado, cara, tão Obrigado, fico feliz de ter feliz de tido o ouvir. privilégio de poder ter escutado você. Eu tenho certeza que você sabe o quanto as pessoas da sua comunidade elas te ajudam a crescer e o quanto você faz com que elas cresçam. Mas eu não sei se você tem a percepção daquele que nunca te viu, daquele que nunca trocou ideia contigo, daquele cara que você nem sonha que de alguma forma consome seu conteúdo e girou a chave da minha vida, sabe? Tipo assim, eu ouvi o seu discurso e depois voltar na Bíblia e buscar em outros referenciais e cruzar essas coisas e aplicar no dia a dia foi algo assim que fez com que a ordem da vida se tornasse de ponta cabeça, sabe? Tem um livro que para mim me representou muito, que é do Donald Corey que se chama O Reino de Ponta Cabeça, que é um livro simples, de linguagem fácil, mas que eu amei, sabe? Ele é, se eu não me engano, um missionário menonita, alguma coisa do gênero. E Ed, cara, eu queria te deixar ciente da influência que você tem na vida de tanta gente, cara, de tantas pessoas, em especial na minha família. Queria te agradecer, queria dizer para você que hoje eu vou dormir assim com uma alegria muito grande no coração, porque eu pude crescer em fé, em conhecimento, e você foi muito generoso com todos nós. Chegamos a 1.200 pessoas numa noite de sexta-feira ouvindo sobre fé, sobre cristianismos, sobre visões de mundo, política, e de uma maneira muito santa eu senti, saca? Então eu queria te agradecer do fundo do coração. Muito obrigado pela sua hospitalidade, sua deferência imerecida para mim. Eu fico muito feliz. E assim como assim, existe essa teia de afetos que se chama igreja, que você descreveu aí, que eu não conheço. Mas eu tenho certeza, Alan, que muito da minha vida é resposta dessas orações, desse carinho, desse amor que eu recebo de tantos lugares, de tanta gente. E isso é a igreja que anima o nosso coração e que diz vale a pena servir. E muito obrigado por esse carinho e obrigado pelo carinho de todos que ficaram com a gente aqui, todos e todas. Um beijo no coração. Que Deus abençoe cada um de vocês com muita paz, com muita alegria, com muita bondade. Sabe, eu queria, acho que terminar com uma fala do Dostoiévski, e tem um livro de um teólogo que eu gosto muito, que é o Brian Zahnd, e ele usa essa fala do Dostoiévski, né? Ele Dostoiévski diz que a beleza salvará o mundo. E eu oro a Deus que o Espírito Santo revista você, a sua casa, a sua vida, nos revista de beleza, sabe? O mundo está tão feio. E eu peço que a gente seja, que a beleza de Deus ela se veja na nossa vida, sabe? Que, que a nossa vida seja que a nossa vida seja bela. Amém, cara. E que a beleza de Deus revista você, a sua casa, a sua família, que você seja belo, você seja bela, como um sinal da presença de Deus no nosso mundo. O nosso mundo precisa muito de gente bonita, sabe? Gente bonita nas palavras, gente bonita na alma, gente bonita nos gestos, gente bonita nas postagens, gente bonita na vida de comunidade, na cidadania. Enfim, o meu desejo dessa noite, a minha oração é que Deus nos faça belos, belos com a sua beleza. Obrigado, um beijo no coração de todo mundo. Obrigado. Você é muito amado por uma comunidade muito grande. A gente quer o seu bem, quer que você seja feliz, que a sua família possa possa estar sempre debaixo dessa graça maravilhosa que você Amém. expõe para tantos que fazem parte da tua família da fé. Eu fiquei emocionado, cara, me senti Amém. honrado e na próxima semana eu converso com uma pessoa que eu acho que você gosta muito, que é com Marcos Almeida. Ah, meu querido amigo Marcos Almeida.
Vou Homem falar de com Deus. ele. O nosso Aí está um homem bonito. Você vai conversar com uma vida bela, com um homem belo. Amém. E o tema da nossa live, Ed, e galera que está aqui com a gente, vai ser Toda Dor é por Enquanto, que é o Que tema lindo. da música que na minha concepção é uma das que mais me toca, uma das mais belas, né? Uhum. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa esperança, né? Esperança no Uhum. presente, esperança no futuro, que se concretiza em Cristo. Então, Amém. espero que todos vocês possam estar conosco. Ed, eu vou me despedir de você. Obrigado novamente. Foi uma honra. Obrigado. Pode se desconectar a hora que você quiser. Um beijo Um para você e beijo. para tua família, querido. Fica com Um Deus. beijo para todo mundo. Um beijo para você, Alan, para sua casa. Obrigado, querido. Um abraço. Tchau. Galera, que lindo que foi a nossa live, né? O Ed é especialíssimo. Essa live ela vai ficar salva, ela vai ficar gravada aqui no Insta e também no YouTube. Se você puder e quiser, você pode se inscrever no meu canal no YouTube, Alan Gentil. As lives que eu gravo são disponibilizadas lá para você ouvir de uma maneira mais rápida. E na semana que vem nós vamos estar com o Marcos Almeida, com o tema Toda Dor é por Enquanto. Vai ser muito especial. Convido todos vocês a estarem juntos comigo. Vai ser muito bacana. Agradeço pela imensa presença de todos vocês aqui. Um grande beijo, que vocês tenham um final de semana maravilhoso na companhia de Jesus. Tchau.